IPCA mais 7% ao ano, a oportunidade, quer dizer, a pegadinha do momento, que muita gente está caindo. Eu sei que vai ter gente até querendo me bater por eu fazer essa afirmação aqui, porque historicamente é uma rentabilidade mais elevada. Mas eu já estou machucado o suficiente, então me poupe das suas agressões. Já comentei isso num vídeo há pouco tempo, mas eu decidi gravar um vídeo específico para alertar você e dar a minha interpretação do porquê, na minha visão, investir em tesouro IPCA mais rendendo inflação mais 7% ao ano não é uma boa oportunidade. Existem outras várias melhores, né? Vou te destacar porquê dessa minha visão e várias outras oportunidades que na minha visão são alocações muito melhores nesse momento. Mas antes de eu entrar exatamente nisso, manda aqui embaixo para mim nos comentários. Me diz, você comprou Tesouro IPCA+, pagando IPCA mais 6,7, mais 6,8, mais 7% ao ano? Você acha isso uma oportunidade? Você chegou a comprar ou não? Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, tá? Vamos lá, queridos. Muito se falou por aí nos últimos dias dessas taxas gordas e altas, né, do Tesouro IPCA+, títulos que protegem da inflação, entre aspas, e pagam a inflação de cada ano, independente de quanto for, mas chegou a 7,01% no caso do Tesouro IPCA+. 2029 agora está 6,91%, para 2035 IPCA mais 6,7%, 2045 IPCA mais 6,69%, né, o prefixado acima de 13% ao ano. E quando a gente vai analisar historicamente, olha só, essa taxa é elevada mesmo. Só chegamos numa taxa, que eu estou lendo o 2035, só chegamos numa taxa dessa magnitude ali na era Dilma, né? Na era Dilma a gente chegou numa taxa tão alta e agora a gente está chegando de novo. E tem até uma frase clássica no mercado que é Tesouro IPCA+, não tem muito mistério. Compra quando a taxa estiver acima de 6% e vende quando estiver abaixo de 4%. Né? Se você fizer isso com o passar do tempo, o que acontece? Né? Quando você tem a taxa do título subindo, você tem o preço desse título caindo. Né? Com o preço do título caindo, poxa, você pode comprar por um preço mais baixo. Quando essa taxa cai, vamos dar uma olhada aqui, ó, de 2016 a 2019, a taxa desabou. E o preço, o que acontece? O preço dispara. E aí a maioria das pessoas pensa no seguinte, né? Poxa, eu estou comprando esse título a uma taxa super elevada, em algum momento ele vai cair. Só que a gente precisa ter um trigger para isso cair. Qual foi o grande trigger do início de 2016? Impeachment da Dilma. Essa é a grande verdade. Tá? Foi o impeachment da Dilma, ao mesmo momento foi uma virada das commodities, minério de ferro vinha caindo muito, o petróleo vinha caindo muito, estava atrapalhando Petrobras, Vale, além de todos os outros problemas, Lava Jato, etc. Né? Mas a gente teve uma grande virada ali, tanto das commodities quanto o próprio processo de impeachment, que permitiu a assunção do Temer, que conduziu ou endereçou diversas reformas e a nossa economia foi melhorando pouco a pouco. Com a economia melhorando e as especulações de melhoras, né, da nossa economia, a gente viu essa taxa caindo consistentemente. Né? Primeiro, 2016 foi a especulação, 2017 tivemos a primeira reforma, a reforma da Previdência rolando. 2018 aqui a gente teve uma alta por conta da greve dos caminhoneiros, depois 2018, 2019 a economia seguiu melhorando e a gente viu essa taxa caindo e com isso o preço disparou. Né? Por quê? Se você for fazer conta, for ver assim, ó, poxa, eu vou ganhar inflação mais 7, será que isso é bom? Isso é uma porcaria. Por que é uma porcaria? Inflação média histórica do plano real, 6% ao ano. 6 mais 7, 13. Tira o imposto da renda, que é 15%, né? Vai sobrar para você 11. Tira a inflação, que é 6, sobra 5 de ganho real. E olha que essa inflação oficial nem é a sua inflação. Sua inflação oficial provavelmente seja 10% ao ano ou mais. Então você ganhar 11 para você... líquido, né? Para você ir lá e os seus preços aumentarem para você 10%, sobra quase nada. Né? Então, na ótica da marcação na curva, claro que historicamente é melhor do que em diversos períodos de tempo, acabei de demonstrar isso para você, mas em termos absolutos é uma porcaria na minha visão. Qual seria o sentido, né, de você investir no Tesouro IPCA+, olhando para a marcação ao mercado, que é essa movimentação de taxa que eu comentei aqui para você. Né? Quando a taxa cai, o preço ele dispara. Só que eu comentei para você que o que é necessário para a taxa cair? Uma economia melhor. E aí, qual é o ambiente econômico que nós estamos vivendo? Estamos vivendo um ambiente econômico em que nós temos 10 meses consecutivos de arrecadação recorde, aumento de carga tributária, arrecadação recorde. Entretanto, nós temos o quê? Cada vez um gasto ainda maior, um gasto que cresce muito mais velozmente do que a própria arrecadação. Se a arrecadação está recorde, imagina o gasto, porque cada vez a gente tem um déficit maior. Né?
cortar gasto é praticamente um pecado falar sobre isso, né? Então não tem aceitação sobre a gente conversar sobre corte de gastos. E aí a gente tem um grande problema que a gente tem no Brasil hoje, anota isso, o mercado não fala isso, mas a gente está vivendo isso agora. A gente vai começar a falar sobre isso daqui a uns 2 anos, um ano, 2 anos, tá? Nós estamos presos num cenário chamado dominância fiscal. Já comentei isso no outro vídeo, quero enfatizar aqui. O que é dominância fiscal? É quando você mexe a taxa de juros e não consegue resolver o problema da economia. Nós estamos num momento em que a gente gasta. Quanto mais gasto, mais déficit. Quanto mais déficit, mais dívida. Aí, ó, atenção, 10 anos atrás, lá em 2014, menos de 25% da nossa dívida era atrelada à taxa Selic. Então você conseguia aumentar a taxa Selic e fazer o dólar parar de subir. Né? Os investidores estrangeiros vinham investir aqui, o dólar cedia, a inflação cedia. E aí o que acontece agora? De 2014 para frente, a gente dobrou a quantidade da dívida pública que é atrelada à Selic. Porque o investidor estrangeiro ele não topa mais receber inflação mais determinado percentual, porque ele tem medo de uma inflação extremamente elevada. Ele não topa mais emprestar dinheiro para o Brasil pagando uma taxa pré-fixada, pré-estabelecida. Ele quer estar atrelado à Selic, porque ele sabe que no momento de urgência, o que o Banco Central vai fazer? Elevar a taxa Selic, elevar a nossa taxa de juros. E está acontecendo isso agora, a taxa de juros está subindo. E o dólar está cedendo? Não, o dólar está lá em cima, quase em R$6. Então o que acontece? Esse cenário de dominância fiscal faz com que a gente fique preso, atado e não consiga melhorar economicamente sem uma reforma. Agora, vai ter reforma até 2026? Até o fim de 2026? Não vai, gente. Não vai. Porque acontece? Antes, menos de 25% da nossa dívida pública federal era atrelada à taxa Selic. Hoje é quase 50%. Então, se você leva a Selic, antes dava certo. Se atraía investidor estrangeiro, caía o dólar, caía a inflação, controlava tudo, depois derrubava a Selic. Hoje, você aumenta a Selic, você não consegue atrair investidor estrangeiro. Por quê? Porque quase metade da dívida pública é atrelada à taxa Selic. E quando você aumenta a Selic, você aumenta ainda mais a despesa com juros, a despesa da dívida. Isso aumenta ainda mais a dívida. Então é um processo que é uma espiral, é uma bola de neve. Logo, quando eu olho para esse cenário aqui, ó, eu vejo e faço uma análise. Ok, não discordo que IPCA mais 7% ao ano, historicamente é uma ótima taxa. Entretanto, qual a luz no fim do túnel? Qual é a reforma que vai acontecer? Qual o corte de gastos decente de pelo menos 100 bilhões e sustentável, não só para esse ano, para o ano que vem, para o outro ano também, feito com seriedade? Qual o corte de gastos que vai acontecer? Qual reforma vai acontecer? Está se especulando ou está só se enrolando, criando outras narrativas? Cada semana surge aí um bate-boca novo para o brasileiro para ele esquecer do anúncio do corte de gastos que o governo prometeu? A gente não tem luz no fim do túnel. Logo, esse IPCA mais 7 pode virar IPCA mais 8, pode virar IPCA mais 9, pode virar IPCA mais 10. Então, essa taxa aqui ela pode continuar subindo até a gente ter uma luz no fim do túnel. Eu não estou olhando só para... o passado foi assim, vou investir dessa forma então. Isso é uma aposta, isso não é um investimento. O investimento é quando você analisa o cenário. Analisando o cenário, aqui em 2016, ó, o que você tinha? Poxa, vai ter impeachment. O Congresso aceitou o processo. Dificilmente, se o Congresso aceitar o processo, o negócio não vai passar. Você via ali o Congresso empenhado nisso. Então você poderia fazer uma aposta, pelo menos tendo uma luz no fim do túnel. Né? E talvez você não pegou ali o IPCA mais 8, você pegou o IPCA mais 7,5, você pegou o IPCA mais 7. Aqui talvez, agora vai surgir uma luz no fim do túnel, você vai pegar IPCA mais 6,5, mas com muito mais garantia de sucesso do que você pegar um IPCA mais 7 aqui e a gente vê isso aqui subir para 8, 9, 10, porque continuamos gastando ininterruptamente, sem reforma, sem corte de gastos nesse ano, 2025, 2026. Tá? Porque a partir de 2027 ninguém sabe o que vai acontecer. Então, pela falta de uma luz no fim do túnel, eu não vejo isso aqui como uma oportunidade não. Não vejo isso aqui como uma oportunidade não. Precisamos ter algum trigger, algum empenho, seja de qualquer casa do Congresso, para que aí a gente, temos que ter uma reforma tributária. Gente, essa reforma tributária, já fiz vídeo sobre isso, não vou ficar comentando. Mas precisamos ter algum nível de reforma. Vai ter uma nova reforma da Previdência? Claro que para as pessoas é péssimo, né? Mas economicamente resolveria o problema. Né? Vamos ter uma nova reforma, uma reforma administrativa? Vamos ter cortes de ministérios? Tem que ter alguma coisa. Se não tem trigger, essa taxa não cai. Essa taxa continua alta ou sobe ainda mais e aí você pode ter perdas da marcação do mercado e não ganhos. Você consegue entender por que eu não considero isso uma oportunidade? Porque não existe um trigger de valorização, não existe um trigger de queda na taxa, né, que é um motivo, e por isso não existe um trigger, um motivo para alta no preço. Tá? O que seriam alternativas melhores?
Ó, o próprio Bitcoin. Sem dúvidas, a gente já passou por um processo de valorização grande. Lá nos 40 mil dólares, gravei um vídeo aqui, né, no início do ano, falando, ó, isso aqui tem potencial de valorizar 400%, tá? Estava em 40, 50 mil mais ou menos. Já dobrou de lá para cá, né? Estamos aí na faixa dos 94 mil dólares nesse momento, né? Se a gente olha aqui por essa escala de preço, que ela é muito assertiva, uma progressão logarítmica, a gente vê que hoje, né, seria um momento para segurar, não é um momento para comprar acima de 82 mil dólares. Mas se a gente estima, sendo bem pessimista, né, digamos que esse ciclo vai ser curtinho, vai finalizar ali em junho de 2025, valeria a pena comprar até 99 mil dólares, né? Até 99, 100 mil dólares, estamos abaixo disso ainda. Então, olhando lá para frente, pode ser que faça sentido. Tem muito mais potencial e um potencial, digamos assim, uma probabilidade muito maior de sucesso do que o próprio IPCA mais 7 hoje. Outra opção clássica, né? Você quer investir em REITs. O que são REITs? São a inspiração para os fundos imobiliários do Brasil. São os primos dos fundos imobiliários do Brasil. Não são iguais, são empresas. É diferente do fundo imobiliário. O fundo imobiliário não pode tomar dívida, ele só se alavanca, né? Um REIT ele pode tomar dívida, uma empresa, só que é negociada no exterior. Você pega o VNQ, que é um ETF de REIT mais diversificado que tem, tá? Que valoriza expressivamente em momentos de queda na taxa de juros americanas. Tá? Quando você tem queda na taxa de juros do Brasil, fundos imobiliários dispararam. Queda na taxa de juros americanas, normal que os REITs disparem. Já estão disparando, mas tem muito mais potencial. Você poderia garantir aqui um dividendo de quase 4% ao ano em dólar. Sabendo que o dólar valoriza 7% ao ano, atenção, sabendo que o dólar valoriza 7% ao ano, em média, no plano real, tá? Você ganharia 7 mais 4 de dividendo. Fora toda a valorização que os REITs devem ter por conta da queda na taxa de juros americana. Então você ganha os mesmos 11, né, que a gente estava conversando lá da marcação na curva do IPCA mais 7, mais toda a valorização dos REITs. Parece fazer muito mais sentido, né? Outra possibilidade, olha só, esse aqui é o juro esperado pelos próximos, o juro médio esperado para os próximos 10 anos nos Estados Unidos. Você vê que ele está num canal de queda aqui, ó, forte, né? Desde o fim de 2023. Por quê? Porque a inflação vem muito controlada nos Estados Unidos. Agora subiu pra caramba com um grande temor do Trump que vai tarifar o mundo. Só que o pessoal esquece que a tarifa, né, o aumento da tarifa de importação acontece em uma pegada. Não é uma inflação persistente que você tem. Ah, não, a inflação agora, em vez de 2% ao ano nos Estados Unidos, vai ser 4% ao ano por conta de um aumento de tarifa de importação. Não vai. Porque o aumento da tarifa de importação vai ser dado em um momento específico, provavelmente início de 2025, e o que vai acontecer? Você vai ter um pico de inflação ali e depois normaliza. Então, por que aumentar o juro esperado para os próximos 10 anos? Não faz sentido, isso aqui é aversão a risco, sentimento puro. E você vê aqui, ó, que bateu nesse patamar de preço, né, nesse canal de queda, e parece que vai voltar. Que ativo se beneficia disso? Né? Isso aqui é o juro esperado nos próximos 10 anos, então seria o equivalente a essa taxa de juros aqui, ó, de um Tesouro IPCA mais 2035. Seria o equivalente a um pré-fixado, né, de 10 anos. Né? Então, é equivalente aqui, ó, Tesouro pré-fixado com juros semestral, só que é sem juros semestral. Né? Então, seria esse 12,87, que no caso dos Estados Unidos está em 4,4 nesse momento. Né? Que ativo se beneficiaria disso? Um TLT, por exemplo, né, um ETF de renda fixa americano. Isso aqui é só um exemplo para você. Né? À medida que esse juro cai, o TLT ele dispara, porque o TLT é um ETF que compra títulos pré-fixados de 20 anos ou mais nos Estados Unidos. Né? O IEF pode ser também, que ele é mais conservador, pega títulos de 7 a 10 anos, né? Com vencimento de 7 a 10 anos pré-fixado. Então você poderia ter um ganho, olha que interessante, um ganho à marcação ao mercado, você ganharia uns 15% em um curto intervalo de tempo em dólar, né? E não em real. Né? Outra possibilidade, olha só as ações brasileiras. Eu sei que ninguém quer falar sobre ações, né? Vocês só querem falar sobre ações quando está no topo, né? Quando está em momento de oportunidade de compra, vocês não querem falar. Mas ó, parece que estamos aqui ó, estabelecendo um fundo nas ações. Um fundo de curtíssimo prazo nas ações. Batemos aqui nessa média móvel de 200 dias, que é uma média muito forte em ciclos de alta, né? E parece que a gente tem um sinal de reversão aqui. Que ação especificamente? Vou dar uma ideia aqui, tem várias boas ideias na nossa bolsa, só que se você analisa assim tudo na média, você acaba fazendo uma análise mal feita, né? Por exemplo, olha o preço da soja. Se a gente olhar o preço da soja no último ano, ou melhor, desde 2022, vamos pegar aqui, ó, últimos 5 anos. Desde 2022, a soja, $1.700, caiu para menos de 1.000. Isso aqui é uma queda gigantesca. Você está falando de uma queda de quase 50%. Tá? Hoje, a soja está
com um preço abaixo do custo médio do produtor americano. Isso é insustentável. Alguns vão pausar a produção, outros vão quebrar e a oferta vai diminuir. Com isso, o preço da soja tende a voltar. Se a gente analisa nos últimos 20 anos, em média aqui, ó, o preço da soja está em mais ou menos uns $1.300, 1.250, 1.300 dólares. É normal o commodity disparar, voltar para baixo da média. Dispara, tem essa característica de reversão à média. Estamos muito próximos das mínimas aqui dos últimos 20 anos. Então, não é normal esse patamar de preço. Temos uma empresa aqui no Brasil, chamada Boa Safra, por exemplo, que disparou, né, de preço para R$18 por ação e agora está em menos de R$12 por ação. Uma queda de 30%. Só que nesse meio tempo, olha aqui, receita expandindo assustadoramente, lucro crescendo assustadoramente. Ignora 2024, porque essa é uma empresa muito sazonal, né? O que faz diferença mesmo é o quarto trimestre do ano e o primeiro trimestre do seguinte. Então, por conta da sazonalidade, sempre ignora aqui os últimos 12 meses, né? Mas você vê aqui, ó, uma empresa que vem expandindo o lucro, expandindo a receita com o preço desabando. Se você pega, tá com preço abaixo de quando começou a negociar na bolsa ali no IPO, né? O negócio assim, em termos de preço, ridículo, negociando a quase uma vez o patrimônio, 5 vezes lucro, pagando um caminhão de dividendo, né? Uma margem muito alta, olha que o crescimento médio dos lucros, dobrando o lucro ano a ano. Então, queridos, tem muita oportunidade, né? Eu mostrei algumas aqui, ó. Nada disso é recomendação para você. Mostrei cripto, mostrei REIT, mostrei estratégia, né? Demarcação de mercado na renda fixa americana, mostrei o caso de ações em geral no Brasil, mostrei um caso de ações específicas que são oportunidades absurdas, tem muita coisa boa agora. IPCA mais 7, pode ser que dê certo, tá? Pode ser que venha algum anúncio aí que eu não estou esperando, pode ser que a taxa caia por conta disso, né? E você ganhe algum dinheiro, mas a relação risco-retorno, ela não é favorável, tem outros investimentos muito melhores. O trigger de valorização é inexistente para o Tesouro IPCA+. Só que para esses outros ativos, é claro, já está acontecendo. Para um é o próprio ciclo de cripto, normal, natural. Para outro, no caso da renda fixa americana, é o ciclo de queda nos juros, inflação controlada, não está voltando a inflação nos Estados Unidos. Para a soja, a característica de reversão à média, um processo totalmente natural. Para as ações, o patamar de preço é convidativo, respeitando ali o seu próprio ciclo de valorização. Então, tem muita coisa melhor. Essa é a minha visão. Manda aqui embaixo para mim nos comentários. Fez sentido o que eu te disse aqui? Faz sentido que não é uma oportunidade tão grande assim, IPCA mais 7, ou você discorda de mim? Poxa, manda aqui nos comentários que a gente continua a conversa aqui por baixo, tá? Eu quero saber se fez sentido o que eu te passei e se você mudou sua visão, se você manteve sua visão, assim por diante. Se você gostou desse vídeo, toque aqui embaixo em gostei, compartilha com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.